Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Estamos aqui para mais o estudo de catequese ponto a ponto. Hoje, no nosso cardápio, nós vamos ter o ponto número 10, que é o final do segundo ponto, transmitir a fé, a catequese. E aí nós vamos trabalhar dentro dessa lógica do ponto número 10. Nós vamos estudar o foco catequético que a igreja tem. Qual foi o foco catequético no período pós-Concílio Vaticano II? Então, o ponto número 10 da segunda parte do prólogo do Catecismo da Igreja Católica tem este como ponto principal, uma reflexão de como é que a catequese deve se encaminhar no período pós-conciliar, que é o período que nós estamos vivendo agora. Então, o ponto número 10 diz desta maneira, e eu gostaria que neste tema os senhores tivessem um foco muito específico, prestassem muito atenção neste tema, neste vídeo, buscassem aqui na bibliografia, abaixo a bibliografia está enorme desse tema, porque tem muito livro de referência, muito livro bom de referência, muito livro acessível de referência. Esses dias atrás eu gosto de fazer visita a sebos, né, aqui em Maringá, e alguns livros desses a gente encontra até mesmo em sebos, né? Em sebos e em livrarias católicas nós encontramos alguns desses livros aqui, porque são livros um pouco atuais, porque foram escritos em relação ao Concílio Vaticano II, né? Eu lembro também que alguns livros que eu prometi, como o Catecismo Romano, e alguns outros catecismos, modelos de catecismos, estão dentro do texto daquele material que vai nas notas do ponto número 9. Então, porque alguém me perguntou assim, onde que está? Né? Onde que está esse documento? Eu disse, está dentro do próprio documento. Tem um linkzinho, você clica no link, o link vai te abrir uma pasta, e dentro dessa pasta está o documento, tá bom? Então vamos lá. O ponto número 10, dentro do nosso estudo do Catecismo ponto a ponto, ponto número 10 do Catecismo da Igreja Católica, diz o seguinte: não admira, pois, que, na sequência do Concílio Vaticano II, que o Papa Paulo VI considerava como o grande catecismo dos tempos modernos, a catequese da Igreja tenha um novo chamado à atenção. O Diretório Catequético Geral de 1971, as sessões do Sínodo dos Bispos consagradas à evangelização em 1974 e à catequese em 1977, as exortações apostólicas correspondentes, Evangelho Nunciandi, aquela que nós já falamos aqui muito, Catequese Tradendi, de 1979, são disso bom testemunho. Eu dei uma falhadinha aqui porque eu estava pensando, vou compartilhar com vocês para vocês entenderem o que foi. A sessão do Sínodo dos Bispos para a evangelização aconteceu em 1974, o ano que eu estava nascendo. Então o catecismo, o concílio começa antes de eu nascer e termina quando eu já tinha 5 aninhos. Né? Isso é interessante, o tempo que se gastou em cima dessa reflexão. Bom, a Assembleia, continua. A Assembleia Extraordinária dos Bispos, em 1985, pediu que seja redigido um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto no tocante da fé, no que a respeito da moral. Então isso foi uma nota, um pedido que foi feito no Sínodo dos Bispos, em Assembleia Extraordinária. Então, Ecclesia sub verbo Dei Mysteria Christi, é um relatório do final da segunda Assembleia. O Santo Padre João Paulo II fez este voto no Sínodo dos Bispos. Ele reconheceu que tal desejo corresponde inteiramente a uma verdadeira necessidade da Igreja Universal e às igrejas particulares, e pôs todo o seu empenho em que se concretizasse o desejo dos padres sinodais. Os padres, quando terminaram o sínodo,
eles queriam que tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi elencado, os documentos que saíram, as exortações apostólicas, elas se transformassem num grande compêndio teológico, um grande compêndio catequético. E coube ao Santo Padre, o Papa João Paulo II, movimentar teólogos, estudiosos, pedagogos, para que esse documento saísse, esse compêndio saísse, e é o Catecismo da Igreja Católica. Então, nesse ponto 10 do Catecismo da Igreja Católica, a questão vai tratar da renovação, o foco catequético na Igreja Católica, no período pós-concílio, a evolução das iniciativas quais foram as mais significativas que, no fundo, culminaram no catecismo que nós temos hoje, o catecismo para a Igreja Universal. Então, de 1962, 1962 a 1965, apresentou-se aquele momento de renovação. Um dos aspectos mais centrais foi a atualização da catequese, que era entendida como instrução na fé, né? E agora precisava ser adaptada para dar respostas às novas necessidades pastorais. O Papa Paulo VI considerou o Concílio Vaticano II como o grande catecismo moderno. O próprio conteúdo do concílio era um apelo à catequese. Pois os senhores imaginem, toda a renovação que foi feita na parte da liturgia, toda a renovação que suscitou na parte da moral e de outras coisas mais, que foi tudo compilado, tudo isso por si só já era um grande despertar para essa reflexão teológica, ou seja, poder dar respostas, poder dar o ensinamento de uma maneira mais concisa, mais direcionada. Então, foi promovidos grandes debates que desencadearam grandes princípios fundamentais para a renovação, inclusive da vida cristã. Ou seja, a liturgia, ela recebeu um cuidado, e isso fez com que a maneira de celebrar mudasse. A maneira de celebrar mudando, mudou a estrutura das comunidades. Imaginem só, um ministro extraordinário da Eucaristia era impensado. A provisão para os catequistas, para as catequistas, o ministério de acólito, de leitor, não estavam para os leigos, e tudo isso é fruto desta abertura. As decisões, os documentos conciliares, então, eles serviram como um guia para a catequese no mundo até hoje. E é inspirado numa série de iniciativas que se perpetuam até hoje. Então, como é que de fato, o que o Concílio Vaticano II, do ponto de vista da catequese, daquilo que a gente tem hoje, no que repercutiu? Então eu vou fazer um elencado nesse número para que a gente entenda aquilo. Entendo o ponto número 10, né? O ponto número 10 como um convite a uma renovação agora e a compilação, a sintetização de tudo que foi dito para que pudesse ficar, porque os documentos do concílio são muito extensos, mas como é que a gente transforma isso numa ferramenta, num dom para a igreja? Então, a resposta ao concílio, a congregação do clero publicou um diretório que estabeleceu normas e orientações para a catequese. O documento que enfatizava a importância da adaptação da catequese às diferentes culturas, contextos, muita coisa que a gente tem hoje surgiu ali. A catequese para as crianças, para os adultos, com diferenciação de linguagem, de idade, os vários catecismos que foram surgindo, a catequese para grupos especiais, né? Por exemplo, pessoas que precisam de um cuidado mais no ponto de vista pedagógico, como ensinar, que tem algum tipo de limitação de compreensão, né? Mas que também têm direito a serem instruídas na fé. E tudo isso sem perder a fidelidade com o conteúdo doutrinário da fé. Isso é o mais importante. Eu posso falar de Jesus Cristo a toda e qualquer pessoa que tenha boa vontade de escutar,
mas eu não posso, em momento nenhum, me deixar levar pelos apelos daquela situação específica e deturpar o Evangelho, deturpar a doutrina. A ideia o foco principal no pós-concílio, então, é assegurar a transmissão da fé para que fosse, ao mesmo tempo, acessível a todos, mas não fosse uma traditora, né? Então, eu pudesse falar, né, ao mesmo tempo para o fiel, ao magistério, e fosse acessíveis a todos os fiéis sem deturpações. Em 1974 e 1977 ocorreu uma outra movimentação, que foi o Sínodo dos Bispos, que focou na evangelização, destacando a catequese como ponto essencial da missão da Igreja em proclamar o Evangelho. Em 1977, eu posso salientar aqui para os senhores que o foco do ano de 1977, do Sínodo, foi diretamente a catequese. Ou seja, a catequese passou a ser uma prioridade de todos os pensamentos da Igreja. Esses sínodos foram fundamentais para a compreensão da renovação da catequese, que foi entendida como não uma tarefa para agora, mas uma tarefa contínua e dinâmica. O que quer dizer isso? Contínua, ou seja, é uma coisa que nós vamos começar e vamos só progredindo. E dinâmica, por quê? Porque aprendendo com o que aconteceu com o catecismo romano, que ao passar do tempo ele foi perdendo um pouco a clareza, não se afastou da doutrina, não é isso, mas clareza dialética, como para dialogar com o mundo. Muitas pessoas tinham dificuldade de entender a maneira com que aquelas respostas, as perguntas que eram de fé, era dada. Então, essa mudança exige tanto a transmissão da doutrina quanto a formação integral dos cristãos, a começar dos catequistas. Depois, em 1975 e 79, nós tivemos duas exortações apostólicas. Uma, a Evangelii Nunciandi, de 1975, e a outra, a Catequese Tradendi, de 1979, que eu já cito aqui desde o início dos nossos estudos pontos. Qual o foco e a autoria da Evangelii Nunciandi? A Evangelii Nunciandi, ela é escrita por Paulo VI e ela amplia essa compreensão da evangelização e faz uma conexão muito bonita entre a catequese, que sublinha a necessidade de uma renovação, e essa renovação ela deve desencadear um ardor missionário. Então, essa é assim a síntese da Evangelii Nunciandi, ou seja, o anunciando o Evangelho, né? O anúncio do Evangelho. A catequese Tradendi, ou seja, João Paulo II, que é o autor, focou especialmente na catequese, agora com uma dinâmica muito interessante, afirmando que a catequese é uma responsabilidade não somente dos sacerdotes, não somente dos bispos, não somente dos teólogos, mas é uma responsabilidade de toda a Igreja. E aí surge, de fato, uma nova maneira de olhar para o catequista, esse catequista de provisão, e também o catequista de ofício. E o que é destacado? A importância de, tanto para uns, os catequistas de provisão, quanto para outros, os catequistas de ofício, a importância de um catecismo que responda às realidades contemporâneas, sem perder o quê? Aquilo que é óbvio, a essência da fé. Então, surge a proposta de um novo catecismo. Nós tínhamos o catecismo romano, o tridentino, como disse, e no Sínodo dos Bispos, em 1985, foi expressa a necessidade de um catecismo que sistematizasse de uma maneira mais fluida, podemos dizer, a doutrina da Igreja Católica. Então, São João Paulo II reconheceu essa necessidade, que era urgente, e apoiou as iniciativas com muito entusiasmo. E em 1992 é promulgada o Catecismo da Igreja Católica, um compêndio abrangente que reúne ensinamentos da fé sobre a fé, sobre o sacramento, sobre a moral, sobre a oração, tudo isso alinhado com as dinâmicas do mundo moderno.
O mundo moderno que está passando por uma migração das comunidades rurais para as comunidades urbanas, da comunidade agrícola para a comunidade industrial, para a industrialização, e isso vai ter um impacto muito forte sobre as comunidades, que agora passam a ser cada vez maiores, maiores, e precisam desta ferramenta, E isso foi feito, posso dizer aos senhores, com muitas ajudas. Assim, muita gente trabalhou. Então, citei, eu acho que foi no ponto número 7, alguns teólogos como Karl Rahner, Yves Congar, Josephine Ratzinger, que à época era cardeal, era teólogo, um dos teólogos, e essas personagens, eles influenciaram muito, tanto o Concílio Vaticano II, como aquilo que a gente chama de atualização, aquilo que em italiano se diz um aggiornamento que foi feito na catequese, uma atualização catequética, sem isso em momento nenhum comprometer a pureza da doutrina. Outro grande teólogo é Karl Rahner, que ele é importante por quê? Porque ele enfatiza que a catequese não fosse somente informativa. Talvez uma das críticas que se fazia ao catecismo tridentino era essa, que ele era muito informativo, mas ele não tinha, dentro da sua compilação, uma abertura para essa atualização. Então, o catecismo tem que ser informativo, não é isso que se questiona, mas que ajude os fiéis a se integrarem fé na sua totalidade com a vida na sua totalidade, e não se tornar apenas um decorar de dogmas. Essa é a lógica que Karl Rahner apresenta. O fiel tem que entender a fé para viver profundamente a fé. Ou seja, ele não vai apenas decorar os dogmas da fé, mas ele vai entendê-los para colocá-los em prática na vida, no dia a dia. E o terceiro grande teólogo que trabalha, depois foi, talvez por própria proeminência que ele alcançou durante o período da construção do catecismo, o cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI. Ele era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, um teólogo que à época tinha um grande renome, uma figura-chave no Catecismo de 1992, e a contribuição de Bento XVI, de Ratzinger, é qual? A argumentação de que a catequese, ela precisa não somente ser clara, não somente ser sistemática, não somente ser fiel, ela precisa ser compreensível, E nessa compreensão, ela deve fazer isso de uma maneira orgânica, sem diluir a verdade da fé e sem desiludir o fiel. Isso é muito interessante, Na visão do Papa do Papa Bento XVI, e depois ele foi escrever uma obra muito boa, Fides Ratio, ou seja, Fé e Razão. Ele vai mostrar que um dos grandes dilemas do nosso tempo é que as verdades de fé deixaram de estar no nosso dia a dia, deixaram de popular o nosso pensamento. E o catecismo vem ao encontro disso. Por quê? Facilitar a maneira com que as pessoas entendem a sua fé ajuda. Mas nesse facilitar não podemos correr o risco de deturpar. Então, no rastro desses grandes teólogos do catecismo, vieram daí sim as conferências episcopais, as conferências diocesanas, os sínodos paroquiais, que fizeram de todo aquele material uma grande ferramenta para as dioceses, para as paróquias ao redor do mundo construírem os seus projetos catequéticos a nível diocesano, a nível de conferências, a nível de paróquias, a nível de diocese. Então, as conferências episcopais, o que elas fizeram?
elas, aquilo que mostrei na última aula, por exemplo, o compêndio que foi feito pela SEI, pela Conferência Episcopal Italiana, então catecismos adequados ao país, né? Então a maioria das conferências episcopais, eles adotaram medidas, e entre as medidas mais importantes nós podemos citar essas. Primeiro, tradução. O catecismo ele saiu em latim, saiu na língua de Roma, mas ele foi traduzido para as línguas, para o francês, para o espanhol, para o chinês, para o japonês, para todas as línguas onde existem essas conferências, né? E outra coisa, não basta traduzir um documento, é necessário divulgar, publicá-lo. As conferências episcopais, então, tiveram grande empenho em fazer isso, ou seja, a tradução do catecismo para a língua local, a promoção do estudo entre o clero, entre os catequistas leigos, e também a inserção desse catecismo na formação dos seminaristas, que isso é importante, né? A formação dos seminaristas passou pelo catecismo, e as conferências e as publicações, elas foram aos poucos se tornando familiares às comunidades eclesiais, né? Então as comunidades passaram a ter acesso ao conteúdo do catecismo de uma maneira muito mais orgânica, muito mais desenvolta. Uma vez que o catecismo está traduzido, está publicado, está na formação do clero, está na formação dos leigos, está na formação dos seminaristas, também temos que fazer uma outra compilação, que são os materiais catequéticos. O catecismo deu diretrizes, as conferências episcopais adaptaram os materiais catequéticos como manuais, programas de formação, guia para catequista, manual de catequista, manual do catequizando, e tudo isso visou a transformação mais eficaz da fé. Esses materiais, eles procuraram refletir as realidades culturais, pastorais de cada região. Outra coisa que surgiu neste momento foram o fomento à catequese renovada, ou seja, aquele material que todo foi preparado, pensado para ser popular, ele tinha que passar pelo quê? Por uma releitura, não apenas doutrinal, mas também experiencial, estagógica, né? Ou seja, que ajudasse os fiéis a vivenciar os mistérios da fé que estavam naquele catecismo de forma mais profunda. Isso estava em consonância com a visão do Concílio Vaticano II. E aí é o momento em que a catequese se uniu à liturgia. No Brasil, hoje mesmo, por exemplo, a gente diz assim, catequese bíblico-litúrgica. Ou seja, a Bíblia e a liturgia foram-se... a Bíblia, que é o ponto original, se funde dentro da mistagogia com a liturgia. Nas dioceses, a recepção do catecismo foi ampla, e de uma maneira muito diversificada. Primeiro, nas dioceses se incentivou a formação dos catequistas. Então, o catecismo de ex officio, que eu chamo do pai, da mãe, que muitas vezes aquela catequista que ensinou as questões do catecismo romano para os seus filhos, agora ela é chamada a reler o catecismo, a atualizar a linguagem para as novas gerações que estavam chegando. Então, a formação dos catequistas, nessa formação foi priorizada os cursos baseados no catecismo, nos documentos do magistério, para garantir que as catequistas estivessem bem preparadas para transmitir a fé. Eu posso dizer que esse curso que temos aqui, esse momento de reflexão na catequese ponto a ponto, ela é algo que assim, tem o porquê, porque é um esforço também de uma atualização contínua e eficaz. Depois, essa formação, ela foi aos poucos sendo integrada nos programas pastorais, ou seja, pelas próprias orientações que o catecismo sempre deu, houve uma adaptação para o segmento infantil, adolescentes, adultos e programas diferenciados. Por exemplo, hoje nós temos o RICA, né? Que é assim o ritual
de iniciação cristã de adultos. Isso aqui é prova de que todo esse processo ele desencadeou de fato em estruturas muito eficazes de catequese e de aquilo que eu falei, de estrutura de formação. Isso desencadeou, por outro lado, incentivado por outros documentos da igreja, como a Evangelho Nunciandi, muitas dioceses lançaram iniciativas de evangelização, ou seja, não somente grupos de catequese, mas grupos de missão de evangelização. Aí surgiram os grupos de oração familiar, os grupos de missão familiar, os grupos de missão nas paróquias, e isso tudo levando um conteúdo catequético dentro da própria comunidade eclesial. Então, aquela catequese que antes era dada só dentro do convívio paroquial, agora vai para fora. Diz assim, o movimento à destra, para fora do ambiente paroquial. Eu entro nas comunidades, eu entro nas empresas, eu entro nos comércios, tem um momento de reflexão. Nessa reflexão, a catequese vai sendo... Isso, um dos lugares onde mais isso acontece até hoje são nas paróquias. Ou seja, os programas são feitos para grupos. Aqui, o momento de oração com as famílias, o momento de oração com os jovens. E isso tudo se criou, podemos dizer assim, os programas de catequese renovados, a catequese familiar, a promoção litúrgica da catequese, né? Tudo isso motivado pelo Vaticano II, pelo catecismo que surgiu do Vaticano II e por todos os empenhos de sínodos, de bispos, de conferências episcopais. Também podemos notar que isso acontecesse no mundo inteiro, tudo isso não deixou de perder o quê? A sua unidade. Embora a apresentação, as adaptações, elas foram locais, né? Então podemos dizer que não foram uniformes, por quê? Porque se levou em consideração cada comunidade. Algumas paróquias e dioceses adaptaram as orientações catequéticas de maneira que refletiam as circunstâncias locais, né? E assim, isso levou a que muitos grupos catequéticos modificassem também a maneira com que a sua estrutura catequética fosse conduzida. Então, dentro dessa lógica, podemos dizer que o catecismo da Igreja Católica ele surgiu por um apelo do nosso tempo, fruto de um concílio, como foi o catecismo romano, é fruto do Concílio de Trento, o catecismo da Igreja Universal, o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, o SIC, Catecismo da Igreja Católica, ele é fruto do nosso tempo. Então, em algumas regiões do mundo, especialmente onde a formação dos catequistas não tinha instrumentos, não tinha nada, tinham recursos limitados, embora houve desafios, os avanços também foram muito significativos. Então, esta é a síntese do nosso ponto de hoje, do ponto número 10. Ponto número 10. A partir de agora, nós vamos adentrar dentro de uma nova dinâmica. A partir do ponto 10, nós vamos entrar na finalidade e destinatários do catecismo. Agora nós falamos no ponto número 1, nós falamos sobre qual é o objetivo do catecismo, que é amar e conhecer a Deus. Nós entendemos qual é o objetivo da catequese e quais foram os esforços para fazer a catequese ser o que ela é hoje. E agora nós vamos entrar no terceiro ponto do Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos entrar na finalidade, na estrutura que o catecismo tem. Então nós vamos ver todas essas partes a partir de agora, né? Então, posso dizer que nesse ponto 10 nós vamos fazer um fechamento aqui do que da transmissão da fé. Transmissão da fé, que é outra coisa, a catequese. Então, em conclusão,
a repercussão do ponto sobre a renovação da catequese, a criação do catecismo da Igreja Católica, foi profunda e influente. Ou seja, isso tudo foi o resultado de um grande esforço, resultando num esforço global da Igreja em reorientar a catequese para enfrentar os desafios do mundo moderno. Esse esforço ele foi marcado por um compromisso de fidelidade doutrinal e a inovação pastoral, moldando a catequese na Igreja Católica ao longo desse tempo. E isso a gente sabe, o impacto da renovação da catequese no pós-concílio Vaticano II é muito grande, principalmente na vida dos catequistas. E o que surge do Vaticano II? A formação e a capacitação dos catequistas, ou seja, ao aumento da capacitação. Eu vou deixar no material que está aqui embaixo, para quem tiver um pouco de curiosidade, isso em números, ou seja, algumas pesquisas que foram feitas, até pesquisas de 2008, de 2012, 2015, pesquisas até mais atuais, como é que era e como é que é a catequese hoje pelo mundo. Então, eu só vou colocar isso aqui como um apêndice, né, no material que a gente tem aqui. Depois, o translado, a transição entre a educação formal e a catequese renovada. Né? Então, 45%, só para vocês terem uma ideia, em 2015, a Revista Brasileira de Catequese ela fez uma pesquisa. Aproximadamente 45% dos catequistas em vários dioceses do Brasil tinham algum nível de formação teológica educacional formal. O momento em relação a 1990, por exemplo, só 20% tinha. Ou seja, o curso que vocês estão fazendo aqui online, cursos como escolas teológicas diocesanas, cursos de teologia, catequistas foram estudar teologia católica, né? Então tudo isso nós saímos em 1990 de um número de 20% para 25 anos depois, a mesma pesquisa, com os mesmos parâmetros feitos pela Revista Brasileira de Catequese, são 45%, ou seja, 45% dos catequistas que fizeram parte dessa pesquisa tinham um nível de formação teológica ou educacional formal, ou seja, isso é um aumento de 20% aquilo que tinha antes, né? Novos métodos de ensino surgiram, metodologias ativas, principalmente isso aqui eu posso dizer que não tanto na América Latina, mas na Europa, por exemplo, 75% dos catequistas entrevistados dizem com as palavras: nós usamos trabalhos em grupo, discussões, dramatizações, recursos audiovisuais, e isso gerou uma transformação na catequese. E aí nós temos coisas que catequese familiar, não a catequese mais das crianças, não mas a catequese familiar, mais ou menos todas esses números que a gente tem, e eu coloquei aqui para os senhores, ela é muito importante para a gente entender que quando eu pego um desses pontos do catecismo, o que tem por detrás dele, o que está dito por detrás do ponto número 10, por exemplo, na sequência do Vaticano II, muita coisa foi feita, mas isso em números, isso eu quero que os senhores entendam, que ali o capítulo vai falar do que o Santo Padre falou, do que João Paulo II falou, o que Paulo VI falou, o que Ratzinger falou, tudo bem, mas isso na vida da igreja, de fato, o que mudou? E aí eu coloco estatísticas, porque assim, números são muito importantes, às vezes a gente é alheio aos números, e às vezes a vida na nossa comunidade, na nossa paróquia, ela não passa por uma visão de conjunto, ou seja, eu estou trabalhando aqui na minha paróquia e muitas vezes eu tenho aquela impressão de que só eu estou fazendo. Mas eu quero que vocês vejam números que o que eu estou fazendo está em consonância com aquilo que muita gente está fazendo. E isso é muito importante.
Isso é muito importante. Então você que às vezes de vez em quando tem aquela, não vou mais, a minha provisão termina ano que vem, até mesmo esse material que a gente está colocando, né? Claro, eu sei que talvez pelo excesso de trabalho que os senhores têm, por tantas coisas que os senhores no dia a dia têm a fazer, você pode ter aquela tentação, deixa para lá, não vou mais. Então eu estou colocando esses números para dizer, vocês estão no caminho certo. É isso mesmo. Por quê? Porque isso está acontecendo no mundo inteiro. Ou seja, nós talvez estamos vendo, visualizando e usando novas ferramentas para fazer catequese, que nada mais é do que aquilo que eu já disse nos pontos anteriores, é formar a nossa fé, a nossa moral, a nossa fraternidade, para que nós possamos dar testemunho como páginas vivas do Evangelho e nos tornarmos santos. Esse é o ponto crucial. A santidade evangeliza, a santidade catequiza, a santidade converte. Os santos da casa ao lado, fala o Papa João Paulo, o Papa Francisco, né? Então todos esses esforços que os senhores estão fazendo, não desanimem, não desanimem. E se esforcem para convidar mais gente, para motivar mais gente. Por quê? Porque nós não estamos nadando contra a corrente. Nós estamos fazendo aquilo que nós temos que fazer. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, esse é o projeto Catequese Ponto a Ponto. Muito obrigado, parabéns para quem está nesse barco conosco. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo, a próxima etapa vai começar com uma pequena síntese do que a gente falou até agora, para a gente entrar num grande parte do prólogo, que é a parte 3 e a parte 3, 4 e 5, que são grandes, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.